Olá, bom dia a todos, a paz de Cristo. Hoje é dia 17 de dezembro de 2019, hoje é uma terça-feira, um dia lindo e abençoado, mais um dia a agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E hoje, como é 17, sempre fazemos a leitura matinal de Provérbios. Vamos ler o provérbio de número 17. Provérbios vai do 1 ao 31. E é bom você ler sempre a Bíblia pela manhã, antes de comer e beber. Um macete que a gente usa para que nunca esqueçamos da leitura matinal, da leitura diária, é você ler de manhã. Então, se você tiver fome, você lembra que tem que fazer algo antes. Então, aí você pega e vai ler a Bíblia para depois tomar o café. Provérbios foi escrito por Salomão, tido como o homem mais sábio do mundo, e não haverá outro segundo a Bíblia. Então é bom a gente adquirir um pouco dessa sabedoria. Provérbio de número 17. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que, com dinheiro, pode comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso, a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla suas palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Amém? Provérbios 17, o versículo 10 diz assim: quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Então nós temos aqui a palavra juízo e tolo.
nós temos aqui 1 e 100, repreensão e chicotadas. Então podemos analisar, quem tem juízo aprende mais com uma repreensão, uma só repreensão. Essa é uma pessoa que tem juízo, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. E o tolo, ele pode levar 50, 100, 200 chicotadas que ele não aprende mesmo. Mas aí a gente pode analisar o que é um tolo. É a criação desde pequeno de uma criança. Quando a gente cria uma criança de acordo com como a Bíblia fala, né, com correção da forma correta, ela fica uma pessoa ajuizada, uma criança ajuizada. Aqui na ONG mesmo teve um caso de uma criança de 10 anos que já puxa a faca para o outro, foge de casa, não tem obediência. Aí fomos conversar com a mãe e saber um pouco sobre a situação da mãe e do pai. Então não é o problema a criança, o problema é os pais. O pai bebe, fuma, cheira e aí não há realmente a educação correta. Então ele acaba se tornando um tolo e dá dó, porque mesmo com 100 chicotadas, sendo preso, sendo às vezes esfaqueado, sendo às vezes até leve até tiro, ele não vai aprender porque ele não teve o ensinamento correto. Então ele acaba se tornando um tolo. E quem tem juízo aprende mais com uma repreensão. O juízo é aquela criança que você, pai, mãe, vovó, educa corretamente. Mas a maior dificuldade da educação de uma criança não é falar, é você ser o exemplo. Então a gente vê muito, por exemplo, um pai falando, filho, não fume, mas o pai está fumando. Aí às vezes a mãe falando, olha, você não deve mentir, e a mãe mente. Então a questão é que a criança aprende nos observando. Às vezes eu estou dirigindo e meu filho fala, pai, o senhor está errado, pai. É por quê, filho? Porque ali a placa está 60, o senhor está aí com 80 no carro, tá mais. Aí eu realmente percebo o quão nós somos vigiados. E eu imediatamente peço perdão para ele e reduzo a velocidade, porque essa é a forma correta. Então, ele, em pequenos detalhes, às vezes me corrige. E nós, como adulto, devemos ser sábio e pedir realmente desculpa e fazer a coisa correta. Outro dia no mercado, ele pegou, estava do lado no carrinho comigo, e ele falou, pai, olha, o moço jogou o papel no chão. E aí o moço ouviu e disse, ainda eu tenho que ouvir essas coisas. E virou as costas e ficou nervoso com meu filho. Ou seja, é um tolo, é uma pessoa que faz a coisa errada, e o correto seria ele falar, ô menino, desculpe, juntar e jogar no lixo. Esse seria o homem correto. Então, pela atitude daquela pessoa, daquele homem, já posso ver como é a família dele, a esposa, os filhos. Ele já tem uma panorâmica, só por uma pequena atitude de jogar o lixo no chão. Mas não de jogar no lixo, de jogar o lixo no chão. Mas não o fato de ele ter jogado aquele papelzinho no chão. Mas o fato de ele não ser humilde e não observar que tem ali uma criança que olhou, falou e ele deveria se redimir, juntando o papel do lixo e falando, moço, menino, você está certo, eu vou corrigir o que eu errei, desculpe. Essa seria a forma correta daquele homem, mas ele realmente não o fez, inclusive ficou nervoso com meu filho que eu não soube nem o que fazer, peguei ele e saí rápido, mas ele estava correto. Então essa é a dificuldade, nós adulto, grande, pai, mãe, é a gente ser exemplo, não falar. Falar todo mundo fala, né? Então você ser exemplo. Filho, não minta! E aí você mente e o seu filho está do lado e percebe que você está mentindo. Ah, mas é só mentirinha. Você está ensinando ele e demonstrando como ele deve ser como adulto e ele será assim. É o que o provérbio diz, quem tem juízo aprende mais com uma repreensão. Porque se você é honesto, digno e justo, ele vai aprender com você. Agora, o tolo,
né? Ele pode levar 100 chicotadas ou mais, ele não vai aprender. Por quê? Porque você o ensinou assim. Então sejamos bons pais, boas mães, avós, honestos, dignos e corretos, e você não se arrependerá. Você terá um filho, um neto abençoado, porque a Bíblia fala sobre isso. Então você não terá problema, não vai visitar seu filho na cadeia, você não terá problemas quanto a isso. Amém? É fácil? Não, não é. Eu já te digo que não é, porque a gente tem que ser transformados. Nós que devemos ser transformados. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.